Olá pessoal, um bom dia a todos, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje estaremos dando sequência nas apresentações das semanas referentes ao PET. Só lembrando que é bom sempre frisar que estamos um pouco atrasados, mas isso não quer dizer que iremos trabalhar de maneira correta estas semanas do PET. Bom, então, como combinado já, eu irei apresentar cada semana do PET para vocês, tentando ajudá-los da melhor maneira possível, certo? Irei passar hoje a correção da primeira semana no aplicativo do Google Classroom ou Google Sala de Aula. Bom, passando para a segunda semana do PET de vocês, vamos encontrar como unidade temática os problemas e perspectivas do espaço urbano. E os conteúdos que vamos encontrar nesta segunda semana são cidades, infraestrutura, planejamento urbano, industrialização, meio ambiente e sociedade. Então, de um modo geral, nós iremos trabalhar nessa segunda semana do PET de vocês aspectos referentes às cidades, ou seja, ao espaço urbano e como este se mantém, se relaciona com o meio em geral. Em relação às atividades da segunda semana do PET de vocês, vamos encontrar um número de 5 questões. Destas 5 questões, 4 delas são questões de múltipla escolha. Em apenas uma, vocês irão ter que escrever, ou seja, questão aberta. Passando para as questões, temos a número 1, que possui o seguinte enunciado: a metropolização corresponde ao processo de formação de metrópoles, que é acompanhado do crescimento acelerado de certas cidades, como reflexo da modernização e da concentração econômica em alguns pontos do território. Porém, há uma tendência atual de reversão deste processo de metropolização, certo? O que irá provocar reduções em índices de grandes crescimentos de cidades estas que são cidades grandes. E este processo ele irá fazer com que ocorra um aumento do índice de crescimento em cidades médias. Qual é o nome deste fenômeno? O fenômeno reverso à metropolização. Vocês irão fazer a leitura das 4 alternativas e assinalar aquela que é a correta dentre este enunciado. Passando para a questão 2, vocês também irão fazer a leitura do enunciado, que é um pequeno texto, que é o seguinte: de acordo com Marie-Françoise Durand, esse grupo seleto de cidades desenvolvem mais laços entre si do que com o meio ambiente local e mesmo nacional, acumulando, assim, todos os poderes de natureza econômica, financeira, política, de informação e cultura. Ou seja, este texto ele se refere a que grupos de cidades, como estas cidades costumam ser chamadas, as cidades mais importantes do globo terrestre. Vocês irão fazer a leitura das 4 alternativas e assinalar aquela que é a mais correta dentre o enunciado explicado. Passando para o número 3, encontraremos o seguinte enunciado: sobre o surto de urbanização que se verifica no mundo, é correto afirmar que, ou seja, sobre a urbanização no mundo como um todo, o que podemos afirmar, o que é correto? Vocês irão fazer a leitura das 4 alternativas e assinalar aquela que é a mais correta. Passando para o número 4, encontraremos uma figura. Vocês irão fazer a análise desta figura. Esta figura que está sendo representada é a união de mais de um município, na qual é falado no enunciado a seguir. Da janela de um avião descendo no aeroporto de Guarulhos, percebe-se que a extensão da malha urbana dificulta a definição dos limites entre os municípios vizinhos ao de São Paulo.
O conceito que explica melhor esta unificação da extensão territorial de mais de um município é chamado de... Como é que chama quando dois municípios eles se encontram na extensão territorial do município? Aí vocês vão fazer a análise das 4 alternativas e assinalar aquela que é a mais correta. Por fim, encontramos a questão 5, que é a única questão aberta, que possui a seguinte pergunta. O crescimento da população urbana mundial criou vários problemas, em escalas diferentes, nos principais grupos de países. Diferencie os processos de urbanização que ocorreram nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, destacando a proporção dos problemas urbanos apresentados em cada grupo de países. Ou seja, vocês irão citar pontos do processo de urbanização em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos, certo? Pessoal, fiquem atentos aos próximos vídeos de explicação que irei enviar a vocês. No mais, muito obrigado. Qualquer dúvida que algum de vocês encontrar, favor me enviar no privado. Estarei aguardando vocês lá. Podem mandar mensagem que eu estou a posto para ajudar vocês. Bom dia a todos e até mais.